Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha nessa fase crescente da Lua que vai ocorrer no signo de Libra, aqui aos 22 graus exatos. Lembrando que nós estamos falando da lunação de Câncer, então a gente teve o casamento de Sol e Lua aqui. E aqui a gente plantou a nossa sementinha, colocou as nossas intenções e agora a Lua já chegou ali num ângulo que forma 90 graus. Esse ângulo de 90 graus simboliza uma quadratura, uma tensão dessa fase. E qual a diferença da fase nova para a fase crescente? A fase nova é uma fase de planejamento, é onde a gente planeja, reflete, pensa sobre o que a gente quer, quais as intenções que a gente quer colocar nessa sementinha. Então é um momento fértil, é um momento fecundo, né, que a gente está ali fecundando as nossas ideias. E essa fase ela leva 7 dias. Quando chega aqui na fase crescente, é justamente o momento que a gente precisa sair do planejamento. A semente já foi fecundada, a semente está pronta para romper esta barreira da Terra e se desenvolver. E é aqui que está a tensão, é por isso que forma esse ângulo, porque a tensão é justamente essa mudança, essa troca de energia. A gente vai sair de uma energia onde a gente estava em planejamento, em fecundação, e agora a gente vai para a ação, a gente vai para o crescimento, para o desenvolver, para o desdobrar daquilo que foi plantado. Então esse é o desafio, vamos sair da inércia, vamos erguer as mangas e começar os trabalhos. Só que a Lua está em um signo, esse signo é o signo de Libra. Então a gente tem que olhar qual é o regente que toma conta desse signo, e o regente é a Vênus. Aonde que a Vênus está? A Vênus está no signo de Leão. E com quem que ela está fazendo oposição? Olha aqui, olha, ela está fazendo oposição a Plutão. Então a gente tem que olhar o regente dessa Lua crescente, para a gente poder entender mais ou menos quais energias estão vindo para essa fase de desenvolvimento, de ação, de erguer as mangas. Mas antes vamos entender o signo de Libra, o que simboliza esse signo. O signo de Libra, ele fala do outro. O outro geralmente é um espelho para a gente. O outro existe para que a gente perceba a nós mesmos também. E é por isso que esse eixo aqui, olha, fala do eu e do outro. Só que esse signo, ele fala de saber ouvir o outro, de dar atenção ao outro, de dar da mesma forma que você recebe, de ser justo, trazer harmonia para as situações, trazer equilíbrio, paz. É um signo que fala de paz. Obviamente de compromissos, casamentos, compromissos sérios, né? O signo de Leão aqui a gente fala do flerte, daquele namoro que está iniciando, mas aqui no signo de Libra não, a gente já fala de um namoro sério, de um compromisso, de um noivado, de um casamento, é a relação com o outro, são relações mais próximas, relações de confiança, relações que a gente tem uma intimidade maior. Aqui também fala de negócios, é um signo que negocia pra caramba, que consegue muitas parcerias, que tem um jogo de cintura, uma diplomacia maravilhosa, que sabe se desenvolver, sabe ter requinte em meio social. É muito artístico, muito fino, é uma energia fina, equilibrada, harmônica, e por isso tem muito vínculo com estética, com moda, né? Tudo aquilo que equilibra, que harmoniza, que deixa belo, a beleza está no signo de Libra. Então esses são os assuntos que essa Lua está trabalhando. Ela vai desenvolver nessa energia do outro, nessa energia dos negócios, mas aqui também fala das leis. Aqui a gente conhece as leis. É um signo que fala daqueles que estudam as leis. Então, são os advogados que pertencem a esse signo. O tanto que o símbolo do signo de Libra é a própria balança. Então, é você conhecer os seus direitos, é você ter acesso a essas pessoas que conhecem as leis e indicam para você quais são os seus direitos. Inclusive, no signo de Libra, nós temos os inimigos declarados, né? Porque vocês já perceberam que quando um casal se separa, eles se tornam inimigos declarados? Falam um para o outro, eu vou tirar tudo de você? É por aí. São os inimigos declarados. Lembrando que os inimigos ocultos estão aqui, olha, no signo de Peixes, mas os declarados estão no signo de Libra. Então esses são os temas de Libra. Só que Vênus está lá no signo de Leão, em uma oposição ao Plutão. E aí o que a gente tem? Primeiro, vamos entender que essa fase crescente está falando muito de como a gente está se colocando dentro de uma relação, como que a gente se sente, como a gente se vê ali. Muitas vezes a gente pode se ver pequeno, desvalorizado,
incapaz. E isso tudo depende do que você acredita, depende de como foi a sua infância, como foi a sua história, o que aconteceu na sua vida, o que foi que você ouviu, o que foi que você escutou a sua vida inteira a respeito de si mesmo. E a gente está tendo, nessa fase crescente, uma quadratura em T muito delicada tocando Quiron. Lembrando que Quiron ele está fazendo parte de um desdobrar de um eclipse que ocorreu aqui junto a esse asteroide. Então nós estamos sendo muito remexidos nas nossas feridas já faz algum tempo. E feridas antigas estão vindo à tona. E não por acaso agora, com o Sol no signo de Câncer, nós estamos na temporada canceriana. Imagina o tanto de coisa do passado, quantas feridas antigas estão sendo tocadas. Agora, é importante a gente entender que essa fase crescente ela vai mexer em pontos delicados. Principalmente o outro pode ser aquele que vai acionar um gatilho de uma ferida, de uma dor, de alguma questão que a gente traz. Uma questão de muito tempo atrás. Mas a gente está falando de uma Vênus em Leão, empoderada, fazendo oposição ao Plutão retrógrado lá em Aquário. E o que essa oposição está nos dizendo? Bom, primeiro, é importante você entender o seu papel, entender o seu valor e buscar entender que seja como for que as pessoas julguem, que as pessoas critiquem, até porque esse Sol e essa Vênus estão pegando casa 6 no mapa do Brasil. Então observe a si mesmo, principalmente quando você tem medo da crítica, do que vão falar, ou quando você se exige muito, exige um trabalho perfeito, uma relação perfeita, um corpo perfeito, ou ser uma mãe, uma filha, um filho, um pai perfeito. E sabe quando a gente se exige muito? A gente se exige para poder ser aceito pelos grupos, para poder ser valorizado, para poder ser bem falado. Entrar ali nas rodinhas de conversa e as pessoas falarem bem de você. E aí você tenta se esforçar, você tenta fazer um trabalho para poder mostrar para as pessoas o quanto você é bom, o quanto você é boa, e você vai se moldando, vai se ajustando, vai tentando vestir máscaras para poder vender um peixe, vender uma imagem, para que você tenha ali nesses grupos, nessas relações, algum tipo de aceitação, algum tipo de valor, mas internamente, de repente, você está se sentindo um ninguém, um nada. Então, esse momento, essa fase crescente está pedindo para que a gente lide com essas sombras, para que a gente lide com aquilo que a gente tenta mascarar, com aquilo que a gente tenta envolver com uma capa, para que ninguém veja o que a gente é, para que ninguém veja o quão frágil a gente está, o quão indefeso, vulnerável que a gente está. Às vezes a gente quer mostrar que a gente é muito forte, que a gente é muito bom, que a gente está segurando as pontas, mas internamente no nosso mundo, ali na nossa conchinha, a gente está chorando muito, uma criança ferida, uma criança que, olha, ferida, está doendo, está incomodando. E às vezes a gente tem que sustentar uma máscara social, e isso vai corroendo a gente por dentro. Então essa fase crescente, ela está mexendo muito nesse ponto, está chamando muito a nossa atenção para como que a gente está se moldando para o mundo dos outros, para ser aceito no mundo dos outros. Só que Plutão, ele está dizendo o seguinte, olha, é importante colocar um fim nisso, é importante você rever o seu poder, o seu brilho pessoal, os seus valores, aonde que você brilha, aonde você brilha. Aonde o seu raio de luz ilumina. Busque o que tem de melhor dentro de você. Busque focar naquilo que é bom dentro de você. E aí você trabalha nisso. Aí é a fase crescente, coloca a mão na massa para você trabalhar suas águas internas, para você trabalhar os seus sentimentos, para você trabalhar suas raízes. Para quem não viu o vídeo da lua nova no signo de Câncer, está aí no card de informação. É muito importante a gente entender essa alunação, que ela é a alunação mais importante do ano, porque é justamente a alunação que a gente trabalha as nossas águas internas, as nossas raízes, e tudo começa por dentro, tudo começa, tudo nasce de dentro para fora, tudo cresce e vai para o topo da árvore. Se você não cuidar das suas águas internas, os frutos lá em cima também não vão estar bem cuidados, não vão se desenvolver bem. E essa fase crescente, ela está dizendo justamente isso para a gente. É hora de olharmos para nós mesmos, para esses valores, para como estão esses sentimentos. Mas é como que você está se relacionando com você mesmo e que máscaras você está usando. Como que você está se colocando no mundo.
mostrando quem você é para o mundo. Se você está cheio de camadas e camadas e camadas e camadas de cebola para ocultar a sua centelha divina, é porque tem alguma coisa errada aí. O certo é, ao longo da vida, a gente ir tirando as camadas de cebola que estão ali. A gente vai tirando essas camadas para poder revelar também para nós mesmos essa essência. Conforme o tempo vai passando, é assim que a gente amadurece, ao ponto de chegar numa certa idade, numa certa maturidade, em que a gente é o que é e que se dane o resto. Eu sou o que sou, eu gosto do que gosto, eu faço o que eu faço, eu penso do jeito que eu penso, eu me sinto feliz assim, eu me sinto realizado me relacionando assado, e assim é. Entende? É aquilo que a gente vai descobrindo, aquilo que vai trazendo, não angústia, ou sentimento de não pertencimento, necessidade de exclusão, sabe? Da gente se excluir porque, caramba, ninguém me entende, ninguém me vê, ninguém me aceita. Isso também é um problema de relacionamento, é um problema social. Quando a gente quer se excluir, porque, ninguém me entende, eu sou um ser de outro planeta, ninguém nunca vai me entender, então eu vou ficar sozinho ou sozinha, porque é assim que tem que ser. Eu não me encaixo no mundo de ninguém, ninguém se encaixa no meu mundo. E não é bem assim. Se você também está se excluindo, é porque tem alguma coisa que você não está sabendo administrar, não está sabendo equilibrar, ajustar aí. E o signo de Libra, ele está vindo nessa fase crescente justamente para a gente começar a trabalhar essa harmonização interna entre nós e o outro, entre nós e o mundo que a gente se relaciona, entre nós e as parcerias que a gente faz, entre nós e aquilo que a gente precisa equilibrar de dentro para fora. Só que é importante dizer que essa fase crescente ela vai mexer com feridas, ela vai mexer com feridas importantes e vai mexer com questões sombrias, sombras antigas, questões antigas que podem surgir e trazer para sua lembrança, para sua mente, porque Mercúrio também está conversando com Quiron. De repente você vai começar a entender, caramba, eu tenho esse sentimento, eu tenho essa relação comigo mesmo, eu tenho essa crença que está me limitando. E a gente tem um outro ponto interessante dessa fase crescente, é que Júpiter está fazendo um aspecto exato para o nó do sul, e nós temos aqui a Lua também no signo de Libra. Os dois aqui têm um dispositor a Vênus. Só que, eu estou falando isso, eu acho que em todos os vídeos, o nó do sul é aquilo que a gente está saturado. Ou seja, quando a gente olha para o nó do norte é como se fosse uma redinha de catar borboletas. Só que aqui, essa redinha cata não borboletas, mas experiências. Só que o nó do norte, ele sempre apresenta experiências novas. Experiências que a gente ainda não passou, que a gente não conhece tão bem, que a gente não está tão familiarizado. Mas se a gente vive colhendo assuntos que a gente já conhece, que a gente está familiarizado e que a gente fica repetindo o ciclo, quando essa redinha joga esses assuntos aqui para o nó do sul, o nó do sul olha e fala assim, opa, peraí, esse assunto aqui, olha, já tem aqui dentro demais e eu não quero, eu estou no tampo, já chegou na tampa aqui, não tem como, não entra. Então a gente joga e o que acontece? Aquilo escoa, ou seja, o que é o escoar? Não desenvolve, não acontece, não cresce, não ganha forma, simplesmente escoa, como se entrasse num ralo e fosse embora. E aí o que a gente tem aí? Perda de tempo, perda de energia. E isso aqui simboliza o quê? Bom, você não aprendeu a lição, então repete o ciclo aí e vê se você aprende. Aí você volta com a redinha lá, o mesmo assunto. Aí o nó do sul vai falar, não vai entrar, repete o ciclo aí porque você ainda não aprendeu a lição. Aí você vai lá e pega um relacionamento igualzinho àquele que você tinha. Outra pessoa, mas com os mesmos padrões. Aí chega aqui, aí o nó do sul fala, mas você já viveu isso com uma outra pessoa. Eu não vou colocar essa história aqui, isso vai escoar. Aí os ciclos vão se repetindo até que a gente aprenda. Então imagina, Júpiter está aí conversando com o nó do sul, justamente essa tampinha que está fechada para aqueles assuntos que a gente vem repetindo. E Júpiter é um planeta que sempre fala de crenças. Ele tem uma ligação muito grande com crenças. E nesse momento que a gente está trabalhando as nossas águas internas, que a gente está com o Sol conversando com Quiron, nessa fase crescente, que a gente tem a Vênus, o dispositor da Lua crescente, fazendo oposição a Plutão, e junto com isso, tudo, Marte e Urano fazendo conjunção com a estrela Algol, lembrando que Quiron tem um dispositor o próprio Marte, e lembrando que o ascendente está em Aquário, que tem um dispositor Urano, e lembrando que o meio do céu está em Escorpião, que tem o dispositor Marte e também
Plutão. Só para vocês terem uma ideia, que esse momento, com Júpiter conversando com o Nó do Sul, é um chamado para que você entenda, compreenda quais são os ciclos que você está repetindo, quais são os paradigmas que estão impedindo de você romper uma parede. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre os paradigmas, quebras de paradigmas, que eu vou deixar aí no card de informação para quem quiser assistir. Vale a pena entender como é que funcionam os paradigmas, como é difícil, mas é possível de quebrar esses loopings, esses ciclos que a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. O importante é a gente entender que existe ali uma repetição, que existe ali um padrão, que a gente vai fazendo, que a gente vai seguindo, são crenças que a gente tem, valores que a gente se dá, valores inconscientes às vezes que a gente se dá, porque aquilo foi plantado na nossa cabeça, a gente escutou aquilo a vida inteira. Por exemplo, uma coisa muito comum, cultural, no feminino é o sexo frágil. Imagina uma mulher de repente estando à frente de um cargo, de uma empresa, e ela pode parecer forte, poderosa, firme para todo mundo, mas quando ela volta para sua conchinha, quando ela deita a sua cabeça no travesseiro, vem aquela sensação, caramba, eu sou sexo frágil, inconsciente, tá ali. E aí fica aquela sensação de, caramba, eu tô me sabotando, eu tô enganando todo mundo, eu não sou essa pessoa, não dou conta. E aí aquilo vai corroendo, vai destruindo a pessoa por dentro. E ela tem que vestir toda aquela capa, toda aquela máscara social para poder mostrar para as pessoas o quão forte ela é. É só um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. E é isso que essa fase crescente está pedindo para a gente trabalhar dentro da gente. É o seu valor próprio, é o seu amor próprio. E perceber o papel dos outros e como você se coloca diante dos outros. Quais são as feridas do seu eu, da sua identidade, da sua persona, que você teve que modificar, que você teve que maquiar para poder se caber no mundo dos outros. E aí, esse momento, ele está pedindo transformação, ele está pedindo Plutão conversando com Vênus. Lide com as suas feras interior, lide com seus monstros interiores, olhe para as suas sombras e entenda que essas sombras, elas só precisam ser compreendidas, elas só precisam ser transmutadas, ressignificadas. E aí vem Júpiter, e ele está conversando em sexto com o Nó do Norte, em trígono com o Nó do Sul. Existe a possibilidade da gente conseguir superar algumas crenças limitantes? Com certeza. E existe a possibilidade da gente trabalhar nessa fase crescente, a lapidação do nosso amor próprio. É uma possibilidade de fazer uma autoavaliação criteriosa, sim, criteriosa, mas justa, harmônica, equilibrada, que possa apaziguar as suas águas internas. Sim, você pode. Então existe uma energia libriana que está trazendo essa possibilidade de remediar as situações, de saber lidar com os opostos, de saber lidar com os dois lados, dentro de você ou fora de você. É conseguir trazer paz para si, trabalhando os monstros, as sombras, que às vezes se tornam tão grandes que a gente não sabe nem como lidar com elas. Porque às vezes elas nos amedrontam, mas é a oportunidade que a gente tem de fazer um acordo ali, de entrar numa conversa, de fazer uma troca bacana, para que as coisas se desenvolvam em harmonia, mas principalmente esclarecendo para si mesmo, porque você é o construtor, você é o arquiteto da sua própria vida, da sua própria história, dos seus próprios sentimentos, é você quem gera, é você quem constrói os seus sentimentos, suas águas dentro de você. Então você está no comando dessa orquestra, você está no comando do palco da sua vida, e você pode decidir o que você quer que toque ali, quais são os tons que você quer, quais as notas que você quer. Você é o regente desse concerto, então o poder está com você, e tudo que você precisa fazer é entender, compreender o que está acontecendo ao seu redor, para que você saiba o que fazer, quais ferramentas usar, como encarar o outro, como encarar o coletivo, os grupos, como entender a sua ação diante desse social e desse coletivo. Quais são as máscaras, quais são as cascas de cebola que você precisa tirar. E é mais ou menos essa energia que está aí. Lembrando que esse aspecto aqui também está conversando com o Sol, em sexto aqui. E eu fiz a primeira parte do céu da semana focando unicamente
nesse aspecto, que a gente vai ter na segunda-feira, que eu vou deixar aí no card de informações. É um vídeo muito importante para vocês assistirem, caso você ainda não tenha assistido, tá bom? E é isso, pessoal, esse é o vídeo da lua crescente no signo de Libra. Desejo para todos vocês uma ótima fase, uma fase de muito desenvolvimento, de construção, de crescimento, de ação, de desenvoltura, mas tudo com equilíbrio, paz e harmonia. Que a gente consiga deixar tudo belo e que tudo aquilo que a gente toque fique muito, muito, muito belo. Tá bom? Lembrando que tem minhas redes sociais para vocês me acompanharem, tem minhas próprias redes sociais. Lembre-se de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de deixar seu joinha, de compartilhar esse vídeo e de deixar seus comentários aqui embaixo. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site aí para vocês. Lembrando que eu estou deixando vídeos de referências para vocês. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.